O Paulista de Flag feminino finalmente estreou e a gente já teve uma primeira rodada histórica para o Caipiras e para o Caraguá Ghost Chips. A gente vai passar pelos resultados da rodada e já falar um pouquinho da classificação de dois dos quatro grupos da competição. Já deixa o seu like, se inscreve e vem comigo. Vamos passar aqui pelos resultados dessa última rodada. Já começando aqui com a vitória histórica do Caipiras por 73-0. E, cara, eu não consegui validar os resultados nos vídeos porque todos os vídeos não haviam sido postados e também não teve o post oficial do Paulista de Flag sobre os resultados do último fim de semana. Então eu trouxe aqui já, tabelei aqui o que a gente tinha no app, tá bom? Então o Caipiras imprimiu a maior vitória da história do Paulista de Flag. De tudo que eu pesquisei de histórico aqui, perguntei para as meninas do Flag Futebol Brasil também, elas não lembram de cabeça uma vitória expressiva desse tamanho. A ver se isso tá certo, mas eu acho que pelo que tá no aplicativo tá tudo muito bem validado. Foi um jogo de muitas pick six e muitos TDs. Então, o Caipiras quase imprimiu duas Mercy Rules pro Taubaté Big Donkeys. Acho que é um pouco da consequência da forma com que se escolheu disputar o campeonato. Ainda tem um pouco de mistura com times iniciantes, com times já consolidados, né? E essa aqui é a principal ilustrativo, né, esse resultado, né? A gente ainda vai ter resultados expressivos desse tamanho, mas a tendência é que isso diminua depois do corte que tiver para os times melhores colocados jogarem contra os melhores colocados e os times que não tiverem uma classificação tão alta irem jogar mais com times de níveis mais parecidos no campeonato. Mas fato é que esse resultado do Caipiras foi histórico, 73-0 é bizarro, assim, acho que só nos primórdios do Paulista de Flag, quando ele não chamava Paulista de Flag, algo semelhante aconteceu. O Valors, atual campeão, bateu o Guarani Índias por 26-6. O Dominas bateu o Broken Stones por 27-0. O Spartans também bateu o Broken Stones por 20-0. O Broken Stones saindo zerado na pontuação nessa rodada. O Caipiras fez mais uma goleada por 40-0 no São Carlos Bulldogs. Dominas e Valors fizeram o jogo mais disputado da rodada, onde o Valors venceu por 26-18, contando com duas pick six da defesa. Piedade, Rainus e Caraguá Ghost Chips se enfrentaram e o time de Piedade bateu o time de Caraguá por 33-13. E Caraguá, além de fazer o seu primeiro TD na história da competição, teve também o seu primeira vitória ali no duelo do Vale Litoral, batendo o Taubaté Big Donkeys por 48-6 para um time que não fazia TD, não conseguiu fazer TD ano passado, saiu com, deixa eu fazer as contas aqui de cabeça, saiu com 61 pontos. Então é uma média alta ali para esses dois jogos. Claro que o jogo contra o Big Donkeys ele é um pouco outlier. Acho que quando a gente olhar a campanha de Caraguá e olhar esse resultado contra o Taubaté Big Donkeys, a gente vai conseguir ver esse resultado como um outlier, acredito eu. Mas fato é que a história foi feita para o time de Caraguá. E eu fico muito feliz também. Continuando aqui, Bulldogs e Rhinos fizeram um jogo que o placar engana um pouco. Acho que 14 pontos de diferença não reflete um pouco o que foi a partida. O Rhinos conseguiu vencer muito por TDs longos, assim, conseguindo grandes ganhos de jardas. Mas o Bulldogs foi bem aguerrido e o placar foi se distanciar mais ou menos ali na metade final do segundo tempo. Eu consegui assistir esse jogo. E o Guarani Indians perdeu para o Spartans por 12-20. O Spartans saindo 2-0, assim como o Piedade Rhinos. A gente falava aqui na prévia que era muito importante que esses times conseguissem sair 2-0 para não deixar os seus favoritos dos grupos desgarrarem, e foi isso que aconteceu. A gente vai mostrar aqui a classificação da Conferência Migrante. Eu acho que ficou um pouco pequeno, tá? Mas fazer o quê, né? É o que a gente tem para hoje. Eu vou até me tirar da câmera aqui, talvez. Deixa eu ver se fica um pouco melhor. Que acho que aí valoriza ver. Boa, beleza. Então a gente ficou com o Valors na primeira colocação com 2 vitórias, mas o mesmo saldo do Spartans, porém fez 12 pontos a mais e aí no critério de desempate fica à frente. O Spartans, como eu já disse, ficou na segunda colocação por 12 pontos de diferença, né? Então talvez tivesse tomado menos pontos também, mas aí tomou pouco ponto da mesma forma, né? Foi a defesa que talvez menos tomou pontos, tirando do Caipiras. Dominas logo na sequência com uma vitória e uma derrota.
Eu acho que a gente já ganha um cenário aqui do Dominas disputando contra o Spartans, essa possível segunda colocação do grupo. Vai ter confronto, né? Então vai ser importante a gente ver quando esses times se enfrentarem quem vai levar a vantagem, porque o Dominas pode passar o Spartans pelo confronto direto também. Então vai ser importante se acontecer isso, se o Dominas conseguir bater o Spartans ou se o Spartans conseguir bater o Dominas, ganha muito favoritismo para ficar com essa segunda colocação. Eu considero aqui que o Valers vai ficar em primeiro, tá? Guarani Indians e Broken Stones com 0 vitórias. O Broken Stones não marcou pontos e sofreu 47. Só não foi a pior defesa, porque quando a gente fala aqui da conferência imigrante, a gente tem o Taubaté Big Donkeys com 121 pontos cedidos, tá? Então, falando do grupo A da conferência imigrante, Caipiras com 2 jogos, 2 vitórias e um saldo de 113, não tomou pontos o Caipiras nessa rodada e fez um ataque praticamente perfeito. Piedade Rainus segue aqui na cola, vai ser difícil agora com esse saldo. Opa, agora que eu vi que tem o São Carlos, tem 2 São Carlos Bulldogs aqui, gente. Espera aí que eu já volto. Voltei aqui, voltando a falar aqui do Rainus, 2 jogos, 2 vitórias, como tinha que ser, para poder já começar a defender a sua segunda colocação no grupo e também conseguiu imprimir uma vitória sobre o time de Caraguá, então deixa elas protegidas sobre o time de Caraguá, então assim, tem a vantagem do confronto direto para o time de Caraguá. Acho que o que fica ser competitivo contra o Bulldogs na próxima rodada e também entender como que vai ficar esse confronto contra o Caipiras. Eu acho que o pior confronto ainda está por vir para o time de Caraguá, então a gente vai poder entender o que esse time vai brigar, principalmente se conseguir bater o Bulldogs, porque eu acho que são times de níveis parecidos, mas não vejo batendo o Caipiras não, e aí a partir daí a gente consegue traçar o caminho de Caraguá esse ano. O São Carlos Bulldogs fica com 0 derrotas, mas merecia talvez uma sorte um pouco melhor em alguns drives, assim. Eu acho também que o Bulldogs enfrentou a pior combinação de adversários possíveis no grupo, né? Teve Caipiras e Rainus, era o esperado, mas eu vejo o Bulldogs aí chovendo no molhado, batendo o Taubaté Big Donkeys e tentando disputar com o Caraguá ali essa terceira colocação, visto que também já perdeu para o Rainus. E com isso a gente passa a régua nessa primeira rodada do feminino, uma rodada que mais uma vez foi histórica. Eu acho que a gente nunca mais vai ver um placar tão expressivo como esse na história do Polícia de Flag. Contente também pela vitória, primeira vitória na história do Caraguá Ghost Ships. E me diz você o que você achou dessa rodada. Foi um dia intenso de sol no CTT, então já deixa aqui nos comentários, curte, manda no grupo do time também e comenta o que você achou. Essa semana a gente ainda vai ter seleção dessa rodada e também o vídeo de prévias do masculino, que também tem rodada nesse final de semana, na Páscoa. Fica aqui no canal, a gente tem muito conteúdo sobre flag. Curte, se inscreve, vê se você pode hypar o vídeo e deixa um comentário também. Me diz aí, você lembra de algum resultado tão grande quanto esse do Caipiras? Fui!